Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora para o nosso terceiro conjunto de numérico, que é o conjunto dos números racionais. Racionais, quem ouve falar aqui de racionais pensa logo naquela banda, Racionais MC. Só que não tem nada a ver. Qual é o lance aqui dos números racionais? São números que pensam? Não. São números que têm uma característica especial. E qual é a característica dele? Lembrando que a característica de um número natural é que a diferença de um para o outro é de uma unidade, e você encontra eles com naturalidade. Com relação aos inteiros, você vai observar que eles vão ter uma parte negativa, certo? Vindo aqui aparentemente na ordem decrescente, mas estão crescendo. Depois passa a ser positivo, certo? Bem, o conjunto dos naturais ele vai ter como base o conjunto dos números inteiros. Deixa eu ajeitar esse Zzinho aqui do conjunto dos inteiros. Por quê? Porque todo número racional é aquele que pode ser escrito na forma A sobre B. Ou seja, o que, que significa a forma A sobre B? Significa uma forma fracionária. Fracionária. Ou seja, se o número admite uma forma fracionária, os elementos A e B serão números, e nesse caso serão números inteiros, ó, com A pertencente aos inteiros, quer dizer que ele pode ser positivo, pode ser negativo. B também pertencente aos inteiros, obviamente pode ser negativo, ou pode ser positivo e pode ser negativo. Só que o B, ele não pode ser quem? Não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Imagina você ter que dividir ó, 7 sobre zero. Tem como dividir? Imagina aí, eu tenho aqui R$ 7 para dividir com zero pessoas. Zero pessoas aqui, obviamente, se refere a ninguém. Ou seja, não tem ninguém. Mas eu queria muito dividir meus R$ 7 com ninguém. Só que ninguém aparece. Se ninguém aparece, eu não consigo colocar um centavo na mão de ninguém. Ou seja, eu não consigo dar. Ou seja, os R$ 7 não saem da minha mão. Com isso, é impossível você dividir por zero, porque não vai sair a parte que está inteira, não vai se fracionar e não vai cair nada na mão de ninguém. Então, basicamente, é essa a definição aí. Esse é o motivo de você não conseguir dividir por zero, certo? Então, esses números eles formam o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais não é um conjunto que você consegue expressar assim em ordem, assim como nos naturais e nos inteiros. Por quê? Porque não existe uma sequência, existe aqui uma possibilidade de um número ser escrito na forma de fração. Ou seja, se eu consigo expressar o número de forma fracionária, ele vai ser um número racional. E aí que está o bom de trabalhar com os racionais. Por quê? Imagina quando eu olho aqui para o zero. O zero vai ser um número racional? O zero. Será que ele pode ser um número racional? Aí eu vou observar quais são os requisitos. Tem que ficar na forma A sobre B. Se fica na forma A sobre B, o A tem que ser um número inteiro. E eu olho para o conjunto dos inteiros, eu vejo que o zero está lá. Então aqui no numerador eu posso ter o zero. E lá no B pode ser qualquer número inteiro, com exceção do zero. Então imagina que eu pego aqui o 2. Zero sobre 2. Dá para dividir? Dá. Ah, mas você disse que se fosse dividir por zero não dava. Só que aqui você não vai dividir por zero. Você vai pegar o zero e vai dividir por 2. Então é como se eu não tivesse nada para dividir entre duas pessoas. Ou seja, se eu não tenho nada, essas duas pessoas que vão participar da divisão vão ficar com nada. Ou seja, o nada eu consigo dividir tanto nada para as duas pessoas, obviamente. Ou seja, o resultado da divisão aqui ó, é zero, é nada para cada um dos elementos. Logo, o zero ele é um número racional. Por quê? Porque eu consigo expressar o zero de uma forma fracionária. Qualquer número que eu coloque aqui no denominador,
vai permitir fazer a divisão por zero e obter, obviamente, o resultado zero. Então, observa aqui, em todo número na forma fracionária, só para relembrar, você vai ter o numerador e vai ter aqui embaixo o denominador. Ou seja, o numerador é o número que vai ser dividido e o denominador é o número que vai dividir, certo? Por isso que começa aqui com D. Então, já vi que o número zero ele é um número racional. Ah, e o 1? O número 1, ele pode ser um número racional? Bora pensar aqui, ó. Bem, o que eu preciso ter para definir um número como racional? Eu preciso que esse número possa ser escrito na forma de fração. Olha, quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado é o que é? É 1. Então, o número 1, eu posso escrever ele como sendo 1 dividido por 1, posso escrever como sendo 2 dividido por 2, deixa eu uma igualdade aqui, ó, porque ele sempre vai ser 1. Ele é 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, e assim sucessivamente. Número n dividido por n. Qualquer número dividido por ele mesmo vai te dar como resultado 1. Então, o 0, o 1 são números racionais. Enfim, todo número inteiro, todo número inteiro é um número racional. Porque, mas aí, como é que fica o lance do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7? Olha, para ele ser um número fracionário, ou seja, racional, o que eu preciso? Eu preciso que haja a possibilidade de escrever esse número como uma fração. Então, é possível escrever 2 como uma fração? Sim. De que forma? Basta você dividir por 1. Quando você divide 2 por 1, você tem 2 sobre 1, que tem como resultado o quê? O próprio número 2. Ou seja, não houve alteração, então há a possibilidade de escrever como fração sem alterar o resultado. Olha o 3. Se eu pegar o 3 e dividir por 1, eu continuo tendo o número 3. E se eu pegar o 6 e dividir por 2? 6 é inteiro, 2 é inteiro, dividi dois números inteiros e encontrei quem? O 3. Então, há várias formas de dividir números e ter como resultado 3. Assim como expressando cada um deles com o denominador 1. 4 sobre 1 é uma forma fracionária. A forma mais simples de ter um número inteiro na forma fracionária é dividido por 1. Com essa divisão, você escreve o número como fração e não está alterando o seu resultado. A essência continua sendo a mesma. 6 sobre 1 é a forma fracionária do número 6. E o número 6 aqui está na sua forma de número inteiro. Então, todo número inteiro ele é um número racional. Bem, aí chegou a vez daqueles números que tem uma vírgulazinha. Apareceu lá 2,7. O que isso significa? Observa que não é um número que você conta com naturalidade, ou seja, o 2,7 ele não pertence ao conjunto dos naturais. O 2,7 também não pertence ao conjunto dos inteiros, mas ele pode ser escrito como fração? Esse é o questionamento. A partir do momento que eu observo que esse número admite uma possibilidade de se escrever em uma forma fracionária, eu vou poder afirmar que 2,7 pertence ao conjunto dos racionais, mesmo ele não sendo natural nem inteiro. Por quê? Porque eu preciso que dois números inteiros se dividam para que surja um número decimal. Então, imagina aqui. O segredo para você descobrir se o número decimal é ou não um número racional é o seguinte: 2,7. Esse é o número que você está tentando descobrir se é racional ou não. O que você vai fazer? Lembra que o número racional ele tem que admitir essa forma aqui, ó, A sobre B? Eu tenho que encontrar um número para ser numerador e um número para ser denominador.
Então, vou pensar aqui, ó, 2,7. Quando tem vírgula, é sinal que o número está sendo dividido por 10. É um número decimal, ou seja, é um divisor, ele está sendo dividido por um múltiplo de 10. Então, o segredo é, você esquece essa vírgula por um instante. Esquecendo a vírgula, qual é o número que fica aqui para a gente? É o 27. Volta a vírgula, porque o esquecimento era momentâneo. Bem, aquela vírgula que tu tirou do 27, aqui, ó, vem para baixo como se fosse o número 1. Em seguida, você vai contar quantos números existem após a vírgula. Um número apenas. Cada número aqui corresponde a um zero que você acrescenta. Então, observa que o número que você encontrou aqui, ó, foi 27 sobre 10. Aí eu te pergunto, 27 é um número inteiro? É. 10 é um número inteiro? É. Ou seja, você tem aqui, ó, dois números inteiros que dividindo você obtém 2,7. Ou seja, 2,7 ele é um número racional, ou seja, admitiu a forma fracionária mesmo não se apresentando em forma decimal. Vou te dar um outro exemplo aqui. Imagina o 0,00235. Pronto, esse é um número aqui. É um número decimal. Sei se ele é racional ou não? Não sei. Mas o que eu preciso saber para definir o número como racional ou não? Preciso saber se ele admite uma representação fracionária. Pronto. Vou verificar de que forma. Primeiro, eu esqueço a vírgula. Zero à esquerda não faz diferença. Qual foi o número que me restou sem a vírgula? 235. 235 é um número inteiro? É, certo? Bem, lembra que a vírgula saiu. Aqui embaixo aparece o número 1. A vírgula daqui permanece, que ela foi retirada momentaneamente só para descobrir qual era o número sem a vírgula. E após a vírgula, a gente vai observar quantos números existem. 0 é número, 2 é número, 3 é número, 5 é número. Observa que existem 4 números. Cada número desse implica o acréscimo de um zero aqui no denominador. 4 zeros. Ou seja, o número que a gente tem aqui, o 0,0235, ele corresponde a 235 dividido por 10.000. Ou seja, 235 é um número inteiro, 10.000 também é um número inteiro, ou seja, você tem a divisão de dois números, ou seja, admitiu forma fracionária, o número lhe é decimal. Ah, e se fosse 1,0002? E aí, o número vai ser decimal? Vamos fazer aquela observação. Primeiro passo, tracinho de fração para dividir numerador e denominador. Segundo passo, eu vou esquecer a vírgula por um instante. Sem vírgula, que número me apareceu aqui? O número que apareceu foi o 10.002. 10.002 é um número inteiro, certo? A vírgula não pode sair daqui, ó, certo? Mas nesse momento de esquecer a vírgula, surge o número 1 aqui embaixo. E após identificar o número que vai ser o teu denominador, você vai contar quantos números existem após a vírgula. 1, 2, 3, 4. 4 números são 4 zeros aqui no denominador. Com isso, a gente observa que o número encontrado foi 10.002 sobre 10.000. Ou seja, número inteiro sobre número inteiro, admitiu uma forma fracionária, o número ele é racional. Então, existem números racionais que já são visivelmente identificados, ou seja, todo número natural, você já sabe que ele é um número racional. Todo número inteiro também vai ser um número, todo número natural, vou colocar aqui com a relação de pertinência, pertence ao conjunto dos racionais. E todo número inteiro pertence ao conjunto dos racionais. Só que existem aqueles números que eles não são identificados nem no conjunto dos naturais, nem no conjunto dos
inteiros, que são os decimais exatos, esses que têm fim, são chamados decimais exatos, e existem aqueles decimais que não têm fim, que são os chamados de dízimas periódicas. Por quê? Porque não acaba. Como é que eu sei que não acaba? Bem, imagina aqui. Todo número racional, ele admite uma forma fracionária, certo? Então, tem número que tu vai encontrar de cara, 5 sobre 3. Está na cara que ele é um número racional. Por quê? Porque o 5 é inteiro e o 3 também é inteiro. E a divisão de dois inteiros forma uma fração, e essa fração é um número racional. Agora, se te aparecer o resultado dessa divisão, você de cara não vai identificar como sendo racional ou não. Por quê? Vamos fazer a divisão aqui, ó. 5 vou dividir por 3. Como é que eu divido? Procuro um número que multiplicado por 1 se aproxime ou se iguale a 5. Penso aqui no 2, 2 vezes 3, 6 passou, então não é o 2. Penso no 1. 1 vezes 3, 3. 3 é menor, subtraiu. 5 menos 3 dá 2. 2 é menor que 3, acrescento um zero aqui e uma vírgula aqui. Agora, um número que multiplicado por 3 se aproxime de 20. Aí tu pensa no 7. 3 vezes 7, 21. Passou. Então, tenta no 6. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 3, 18. Então, 18 vem para cá. Subtraiu. 20 menos 18 dá 2. 2 é menor que 3, acrescenta um zero. De novo, 6 vezes 3, 18. Vem aqui, subtrai. 20 menos 18 dá 2. Acrescenta um zero de novo. E aí, o que vai acontecer? Qual é o número que a gente utiliza? Que multiplicado por 3 está próximo de 20, 6 novamente. E vai dar sempre o quê? 18, e você vai subtrair, vai restar um 2, você vai acrescentar um zero, e isso vai continuar, ó, infinitamente. Quando essa divisão se repete aqui, ó, infinitamente, ó, você está diante de uma dízima periódica. Então, dízima periódica são esses números com a repetição infinita, ou seja, tem um padrão de repetição. Ou seja, aqui eu tenho 6, 6, 6, 6 se repetindo infinitamente. Ou seja, toda dízima periódica ela vai aparecer dessa forma. Ó. Reticência indicando a repetição, ou 1,6, e a barrinha aqui indicando que o 6 se repete. Posso ter 2,35727272 reticência. Ou seja, tem uma dízima periódica? Tenho. Quem está se repetindo? 72. Qual é a outra forma de representar essa dízima periódica? 2,35. Olha aí o período, quem é? 72. E o 72 repete infinitamente. Posso ter 1,00353535 reticências. Dízima periódica. Para ser dízima periódica, ou finaliza com reticências, ou você vai ter um número e o período marcado com uma barra aqui superior. Então, eu tenho aqui 1,00353535 reticências, ou 1,0035 e a barrinha indicando que 35 é o período e vai se repetir infinitamente. Posso ter período com mais de 2 dígitos? Pode. 2,0123, 123, 123 reticências. Observe aqui, se eu tiro as reticências, esse número passa a ser um decimal exato. Com as reticências, é uma dízima periódica. E aqui eu vou ter a outra forma de representar, 2,0123, barrinha para indicar que 1, 2, 3 se repete infinitamente. Certo? Então, aqui tens a representação de um número fracionário. Bem, mas e aí se me aparece primeiro a dízima periódica e eu quero saber qual foi a fração que deu origem? Como é que a gente faz? Bem, bora pensar aqui. Imagina que você vai ter 0,3535 reticência e reticência. Quero saber qual é a fração A sobre B que dá origem a essa dízima periódica. Pronto. Qual é o segredo? O segredo é você identificar que é uma dízima periódica e depois marcar o período, certo? Bem, o período é o número 35, é um número com duas casas decimais.
Sendo assim, para eu encontrar a fração que dá origem, eu vou chamar essa fração de uma letra qualquer, vou chamar aqui de n, que é a fração que vai dar origem a essa dízima. Então, eu pego o meu n e vou igualar aqui com a minha dízima periódica, 0,35, 35, reticência. Vai repetir infinitamente. Bem, aqui eu terei que multiplicar por um número múltiplo de 10, de forma que a vírgula avance um período, certo? Como meu período tem duas casas decimais, obviamente eu vou ter que multiplicar por 100. Você multiplica aqui, ó, a sua equação, o n, que é a forma fracionária desconhecida, igualado com a dízima periódica. Então, quando eu multiplico lá no primeiro membro e no segundo membro. No primeiro membro, eu vou ter 100 vezes o n. E isso vai ser igual, ó, a 100 vezes o meu número decimal, a minha dízima periódica, que é 0,353535 reticência. E o que acontece? Aqui não acontece nada. Por quê? É número multiplicando letra, a gente não sabe quem é a letra. Mas aqui no segundo membro acontece uma coisa muito interessante, que é o avanço da vírgula. Bem, se eu estou multiplicando por 100, a vírgula avança duas casas para a direita. Ou seja, multiplicar por 10, 100 ou 1000 é avançar a vírgula sempre para a direita, certo? Então, na linha seguinte, eu vou ter 100 vezes o n, sendo igual a, olha só, 0,35, a vírgula vai estar bem aqui. Por quê? Porque avançou um período, 0,35, 0,35 passou para a esquerda. E a sequência continua com tudo que já tinha. 35, 35, 35, certo? 100, opa, aqui é 3, 35. Então, o que eu tenho agora? O zero à esquerda não faz diferença. Então, eu tenho 100n igual a 35,35, certo? Isso aqui. Feito isso, ao avançar a vírgula um período para a direita, eu cheguei nessa equação. A equação obtida terá que ser subtraída do que eu tinha originalmente. O que eu tinha originalmente? Vou trazer para cá. Ó. Originalmente eu tinha aqui n era igual a 0,3535 reticências, reticências, reticências. Certo? Então, a subtração é do que eu encontrei para com o que eu tinha antes. Então, ó, 100 eu subtraio de 1, 100n, eu tenho 100 n's. E aqui eu tinha um n apenas. 100 menos 1n, 100n menos 1n vai me dar 99n. 35, que é a parte inteira, que é o que está antes da vírgula, subtrai da parte inteira, que é 0. 35 menos 0 vai dar 35. E a mágica toda ocorre aqui. Ó. Observa que após a vírgula, você vai ter o quê? Repetição infinita do 35. Assim como ocorria no original. Após a vírgula, repetição infinita do 35. Com isso, você vai subtrair, ó, a gente está subtraindo. Se eu subtraio elementos iguais, o resultado dá zero. Então aqui vai ser vírgula 0,000 infinitamente. Só que esse zero aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então eu tenho 99n igual a 35. 99 que está multiplicando, ele passa para cá, ó, dividindo 35 sobre 99. E aqui eu tenho a fração que deu origem a essa dízima periódica, certo? Então, aqui o que eu poderia esclarecer para você a respeito de números racionais, que é todo número que admite aqui, ó, a representação fracionária, beleza? Então, creio que tenha sido produtivo. Qualquer dúvida, estamos à disposição.